Um homem pendurado entre céu e terra, sangue escorrendo por madeira áspera, respirações tortuosas escapam de seus lábios ressequidos. Os espectadores riem, zombam, ninguém percebe. Estão testemunhando o evento mais extraordinário da história. Não é uma simples execução romana, é um plano arquitetado, antes da própria luz existir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Palavras que escutamos tantas vezes, mas raramente compreendemos seu real significado. Não é romantismo, é um amor violento em sua intensidade, um amor disposto a rasgar-se ao meio, para salvar os que não merecem salvação. Cristo morreu há quase 2000 anos. Você e eu nem existíamos. Então, como dizer que morreu por nós? Porque ele já sabia cada passo na terra, cada respiração, cada batida de coração, tudo o levava para aquela cruz. O cordeiro preparado para o abate, desde antes da fundação do mundo. Para entender este sacrifício, precisamos voltar ao início. Um jardim perfeito, um homem, uma mulher, sem dor, sem morte, paraíso absoluto, mas nas sombras, uma escolha fatídica aguardava. Uma árvore entre milhares, um fruto proibido. Foi só uma fruta, muitos questionam. Qual o problema? Nunca foi sobre uma simples desobediência. Era a maior traição já concebida. Uma declaração de guerra contra o Criador. Um cuspe na face do Pai que deu tudo. E por que Deus permitiu a tentação? Por que não eliminou a possibilidade da queda? Porque nos bastidores do universo, um drama se desenrolava. O adversário lançou uma acusação grave. Deus é um tirano. Suas criaturas são marionetes sem livre arbítrio. Se não houvesse escolha real, a acusação estaria provada. Então, a escolha precisava existir, com consequências genuínas, quando nossos ancestrais estenderam suas mãos para o fruto. Desencadearam uma catástrofe imensurável. Um terremoto moral fraturou os fundamentos do universo. A morte invadiu o mundo como uma doença terminal, sem cura. O salário do pecado é a morte, não como punição arbitrária, mas como consequência natural da separação, da fonte da vida. A sentença estava declarada, morte eterna para toda a raça humana, sem apelação possível. O veredicto divino não pode ser revogado, nem mesmo por ele próprio. A lei celestial foi violada. Exigia retribuição. A dívida precisava ser paga. Em sangue, Adão caiu de joelhos, implorou misericórdia, suplicou que Deus mudasse suas próprias leis. Mas as leis divinas não são arbitrárias como as nossas. São reflexos da própria natureza imutável de Deus. Mudar a lei seria Deus negar a si mesmo. Impossível. A santidade perfeita exigia justiça perfeita. Um abismo infinito separava Criador e criatura. Nenhum esforço humano poderia transpô-lo. Foi então, nas câmaras do Conselho Celestial, o impensável foi proposto. O próprio Deus desceria à arena da humanidade caída. O juiz abandonaria seu trono para tornar-se o condenado. Criador se tornaria criatura. O eterno se sujeitaria ao tempo. O infinito se limitaria ao finito. O imortal abraçaria a morte. Não havia outra saída. Alguém precisava pagar o preço. E nenhum ser criado poderia oferecer um sacrifício de valor infinito. Apenas uma vida divina poderia resgatar milhões de vidas humanas. Este é o mistério que faz anjos se curvarem em silêncio. O próprio juiz absorveria a pena. Cristo não veio primariamente para ensinar, não veio para curar, não veio para fazer milagres, embora tenha feito tudo isso. Ele veio
para morrer. Desde o primeiro suspiro em Belém, o Gólgota já o aguardava, como destino inescapável. Tente compreender o inconcebível. O verbo que criou galáxias com uma palavra, agora aprende a falar como criança humana, aquele que existia além do tempo, agora confinado aos seus limites, o Senhor de tudo, tornado servo de todos. O Filho Eterno deixou as glórias do céu, onde anjos cobrem seus rostos em sua presença para entrar num ventre humano e nascer num estábulo mal cheiroso. A mente falha em compreender tal humilhação. 30 anos vividos quase em anonimato, sentindo fome, sede, cansaço, todas as limitações da carne mortal que ele mesmo havia criado nas horas escuras do Getsêmani. Vemos sua humanidade em expressão mais crua, suando gotas de sangue, contemplando o horror que o aguardava. Não, era apenas a tortura física que o apavorava. Era algo infinitamente pior. Ele, que existia em perfeita união com o Pai desde a eternidade, experimentaria a separação cósmica causada pelo pecado. Aquele que era luz enfrentaria trevas absolutas. O puro carregaria a impureza. O santo se tornaria pecado encarnado. Esta era a verdadeira copa de amargura que fez o Filho de Deus implorar: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O que aconteceu no Calvário transcende nossa compreensão limitada. A crucificação romana já era o método mais cruel já criado, projetada não apenas para matar, mas para maximizar a dor e a humilhação. Mas o que Jesus experimentou foi infinitamente pior. Quando trevas sobrenaturais cobriram a terra por 3 horas, algo incompreensível ocorria nos reinos invisíveis. O peso de cada pensamento impuro, cada palavra cruel, cada ato violento cometido pela humanidade, desde Adão até o último ser humano que pisará este planeta, tudo isso foi colocado sobre ele. O Pai, que não pode olhar para o pecado, desviou seu olhar do Filho, pela primeira vez na eternidade. Foi por isso que das profundezas daquele abismo de separação, veio o grito mais angustiante já proferido: meu Deus, por que me desamparaste? Este não era apenas um homem morrendo, era Deus, experimentando o equivalente à morte eterna, que deveríamos sofrer. O tempo e a eternidade colidiram naquele momento singular. O castigo que nos traria paz caiu inteiramente sobre ele, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o Criador pela criação. Quando finalmente pronunciou: está consumado, não era apenas uma vida que se extinguia, era a conclusão de uma história celestial. A dívida estava paga, a justiça satisfeita. O abismo entre Deus e o homem tinha agora uma ponte, construída com madeira, pregos e sangue divino. 3 dias depois, o impensável aconteceu. A morte não pôde conter aquele que era a própria vida. Jesus ressuscitou, com um corpo glorificado, provando sua vitória sobre o pecado e a morte. Mas há um detalhe perturbador que frequentemente ignoramos. As marcas da crucificação permaneceram em seu corpo. Quando apareceu aos discípulos, deliberadamente mostrou-lhes as mãos e o lado perfurados. Por quê? Porque o corpo glorificado e perfeito do Filho de Deus manteria as marcas de sua tortura. Porque essas cicatrizes não são símbolos de derrota, são troféus de vitória, medalhas de honra do campo de batalha celestial, o preço visível e eterno que ele pagou por nossa redenção. E algo ainda mais assombroso: Jesus mantém sua humanidade para sempre. Ele ascendeu ao céu não apenas como Deus, mas como Deus-homem. O Filho Eterno agora tem uma natureza dual, plenamente divino
e plenamente humano, mesmo enquanto reina no centro do universo. As marcas dos pregos em suas mãos são visíveis para todos. Por toda a eternidade sem fim, cada vez que olharmos para o Rei da Glória, veremos as cicatrizes que nos compraram. Cada anjo, cada ser redimido, cada criatura nos novos céus e nova terra. Todos contemplarão essas marcas e lembrarão do preço pago, o memorial eterno do amor que se dispôs a sangrar. Hoje, ainda sofremos as consequências daquela primeira desobediência. A morte ainda arranca de nós aqueles que amamos. A doença ainda corrói nossos corpos. Lágrimas ainda marcam nossos rostos. O sofrimento parece frequentemente sem sentido, interminável. Mas a cruz lança uma nova luz sobre nossa dor. O próprio Deus entrou em nosso sofrimento. Experimentou-o em sua forma mais extrema. Ele não ficou à distância, observando friamente nossa miséria. Ele mergulhou nela, sentiu-a em sua própria carne. Quando choramos, podemos olhar para um Salvador que também chorou. Quando sentimos dor, contemplamos um Deus com cicatrizes. Quando enfrentamos injustiças, lembramos daquele que sofreu a maior de todas. Nosso Deus não é um filósofo distante, oferecendo teorias sobre o sofrimento. É um companheiro de trincheira, que sangrou ao nosso lado. Essa verdade não elimina nossa dor, mas a transfigura. Dá sentido ao aparentemente sem sentido. Este mundo caído, com toda a sua beleza quebrada e dor persistente. É apenas um capítulo temporário na grande narrativa. Quando o pecado invadiu nosso mundo, este planeta, originalmente o jardim de Deus, tornou-se temporariamente território inimigo. Mas a cruz foi a invasão divina em território ocupado, o dia D cósmico que garantiu a vitória final. Embora a guerra ainda continue em seus espasmos finais, com sua morte e ressurreição, Cristo reconquistou legalmente o que era seu, por direito de criação, e ele voltará, não mais como cordeiro sacrificial, mas como leão conquistador, não mais em humilhação, mas em glória indescritível, não mais para sofrer, mas para reinar. E quando ele vier, as feridas em suas mãos serão visíveis para todos, para alegria dos redimidos e horror dos que o rejeitaram. Essas mesmas mãos feridas transformarão este planeta ferido. Ele fará novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra, um mundo sem hospitais, sem cemitérios, sem luto ou lamentação, um universo restaurado, onde o pecado não mais manchará sua beleza. Imagine o câncer, apenas uma memória distante, a guerra, um conceito incompreensível, a morte, um inimigo derrotado para sempre, as cicatrizes que carregamos, físicas, emocionais, espirituais, serão curadas pelo Deus que mantém as suas próprias cicatrizes como testemunho eterno. Este não é um conto de fadas, é a promessa daquele que provou seu amor. No altar sangrento do Calvário, chegamos ao ponto onde este drama cósmico intercepta sua história pessoal. O sacrifício de Cristo nos coloca diante da maior encruzilhada que qualquer ser humano pode enfrentar. Este amor violento em sua intensidade, disposto a ser dilacerado para nos resgatar, exige uma resposta. Não podemos permanecer neutros diante da cruz. Ela nos julga, mesmo quando oferece salvação. Revela a profundidade de nossa condição perdida, mesmo quando apresenta o remédio. O que aprendemos neste drama divino? O pecado é infinitamente mais sério do que pensamos. Custou o sangue do Filho de Deus. O amor divino é infinitamente maior do que concebemos, disposto a pagar esse preço terrível. A graça é verdadeiramente escandalosa. O culpado vai livre, porque o inocente foi condenado. Nenhum esforço humano poderia nos salvar.
Era necessário intervenção divina. Nossas tentativas de sermos boas pessoas são inadequadas. Apenas sangue perfeito poderia nos purificar. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele mergulhou nele voluntariamente. Não somos acidentes cósmicos sem valor. Somos tão preciosos que Deus considerou que valíamos o sangue de seu Filho. A pergunta que ressoa através dos séculos permanece: o que você fará com esse sangue derramado por você? Vai ignorar o maior sacrifício da história? Ou vai aceitar que alguém morreu em seu lugar? Esta é a única decisão que determinará seu destino eterno. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro preço do amor. Porque assim como Cristo não reteve nada, nem mesmo seu próprio sangue para nos alcançar, nós também somos chamados a não reter esta mensagem transformadora. Lembre-se, as mesmas mãos cicatrizadas que seguraram os pregos por você, agora apontam para outras almas que precisam conhecer esta verdade. Deus te abençoe.